Começa agora, Alegria de Viver. A apresentação, André Luiz Ruiz e Solange Godoy. Pessoal, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver. Como é bom estarmos reunidos novamente, sempre. Mais uma semana aprendendo com o Espiritismo, com tantas coisas positivas. O programa Alegria de Viver gosta de levar isso para você, essa maneira de conhecer coisas novas, de se instruir, de aproveitar cada momento na nossa existência, que a gente possa sempre aprender mais. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz, lembrando que nós estamos fazendo a leitura e comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E dá uma olhada aqui, ó, nós já estamos quase no finalzinho deste livro. No programa anterior nós iniciamos o capítulo 20 e hoje estamos entrando na segunda parte deste capítulo, que fala sobre a renascença do mundo. Muito bem, então, como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. A boa nova chega até você com o desejo de que você também encontre o caminho da luz, aquele que faz você chegar com mais facilidade, não apenas aos seus objetivos materiais, mas à evolução moral do espírito que veio ao mundo nessa encarnação para exatamente fazer isso. Então, a boa nova te abraça com este projeto, através dos nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha. E se você ainda não participa, por favor, inscreva-se no Clube Amigos da Boa Nova. Esse clube é muito especial, porque é através da sua colaboração, da colaboração de todas as pessoas, que todo esse material de qualidade chega aos lares, chega ao ambiente de trabalho, chega até mais pessoas. É tão bom isso, multiplicar coisas positivas. E você pode ser esse instrumento, basta ligar no 0800 12 18 38, fazer a sua inscrição. Lembrando que o atendimento da Boa Nova durante a semana vai das 7 da manhã às 7 da noite. E aos sábados você também pode ligar a partir das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. 0800 12 18 38. Muito bem, então, como eu estava comentando com vocês, hoje nós estaremos dando continuidade ao capítulo que fala sobre a renascença do mundo. Nós, no capítulo anterior, falamos sobre os movimentos regeneradores, a missão da América, como a América sendo descoberta, como veio da Europa para cá, vieram pensadores, pessoas que vieram desbravar esse mundo novo. E também começamos a falar a respeito do apogeu da Renascença. Hoje nós estaremos entrando num subtítulo que se chama Renascença Religiosa. Olha que interessante isso. Houve uma renascença religiosa? Então vamos ver o que o Emmanuel traz para a gente. André, você gostaria de fazer alguma colocação? É verdade, Solange, que nós estamos tratando desse capítulo 20, falando do período da Renascença, e vamos continuar a vê-lo. Mas nós recordando o que falamos no programa anterior, estamos vivendo essa renascença. A Terra atualmente passa por uma modificação, e não é só em nosso país. Há um movimento de busca por uma nova ordem, não mundial, uma nova ordem moral. Em todos os lugares, os corruptos estão sendo descobertos, estão sendo caçados. Não é só na Operação Lava Jato, é em toda parte. Há uma nova perspectiva que leva aos que estão querendo um mundo melhor exercer a pressão necessária para que isso se dê. Este confronto entre duas visões de mundo está fazendo com que a ação de expoliação que era e vinha sendo realizada sistematicamente por inteligências perversas que desejavam implantar uma ordem mundial que lhes fosse favorável, ainda mais favorável do que esta que nós
estamos já vendo, aonde até eles chegaram, já está sendo confrontada, já está sendo oposta por outras vontades. Não é por acaso que a Inglaterra deixou a União Europeia, não é por acaso que quem foi eleito para os Estados Unidos não foi mais um membro dessa oligarquia que se sucedia como um império, que troca o peão, mas o jogo continua sempre o mesmo. Não, isso não é por acaso. Esse é um movimento de renovação e que também em todos os países se está observando. A luta contra a ação criminosa, a ação da droga, as medidas preventivas no esforço hercúleo de se diminuir os conflitos sociais através de regulamentação, de prisão de pessoas que não estejam dentro dos padrões de moralidade mínimos que se aceitem em uma sociedade, são expressões desta renovação. Portanto, mesmo que este livro tenha sido escrito em 1936, 38, você poderá entender esta lógica que já vem aplicada pelas forças espirituais ao longo de toda a história humana, repetindo-se agora também. E vamos ver então a renascença agora, como a Solange disse, na área da religiosidade. Não aconteceu só na ciência, não aconteceu só na arte, não aconteceu só nas tecnologias, como Emmanuel já nos falou no programa anterior. Vai também atingir a visão religiosa que vinha sendo deturpada sistematicamente por aqueles que deveriam representá-la. Então, vamos então agora à continuação do capítulo 20. A essas atividades reformadoras não poderiam escapar a igreja desviada do caminho cristão. A igreja, veja só o que ele diz, a essas atividades de reforma, a igreja não poderia escapar, uma vez que ela estava desviada do caminho cristão. A igreja cristã, a que se dizia cristã, não deixou de ser reformada pela ação inteligente dos Espíritos. Uma vez que de cristã ela não tinha nem o nome, como não tem nem o nome até hoje. Não há o nome cristão nos qualificativos da própria igreja. O plano invisível determina, assim, a vinda ao mundo de numerosos missionários com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerar os seus relaxados centros de força. Na medida em que as coisas vão se repetindo e que os poderes vão se estatuindo, em que as pessoas vão se acomodando nos cargos, nas funções, aqueles centros de força que eram antes vigorosos, não, temos que lutar a favor dos pobres, a favor da religião, a favor da verdade, a favor da proteção dos inválidos, vai ficando, come um franguinho aqui, bebe um vinhozinho ali, desfruta de um jatinho para cá, um jatinho para lá, tem alguém que abre a porta para ele passar, para ela poder chegar à sua cadeira, tem alguém que leva café, aí começa a afrouxar. Aquilo que era simplicidade, aquilo que devia ser austeridade, aquilo que devia ser um projeto de vida dedicado a uma causa que fosse mantida, vai se desvirtuando lentamente e a rotina vai fazendo as pessoas perderem contato com aqueles centros iniciais vitalizados, aquela coisa de buscar o ideal, concretizá-lo com todas as forças. Então, como isso acontece naquele vasto ambiente social, aquele vasto grupo de almas que busca, e isso acontece até hoje, há uma luta interna no próprio Vaticano contra as ações renovadoras de Bento XVI, Francisco, que estão querendo limpar, expurgar os vícios que se acumulam na cúria e em outros departamentos dentro da própria igreja, que são estes que estão acomodados ao luxo, às opulências. Naquela época nós vamos ver que isso também era assim. Então o que fazem os espíritos? Eles
colocam espíritos valorosos, espíritos aguerridos, espíritos determinados, não na violência, mas na maneira de pensar que resgata aquele sentido primitivo de verdadeira cristandade, que era o que serviu de alicerce para os primeiros movimentos cristãos na Terra. É isso que Emmanuel está falando. Assim, no século XVI aparecem as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon e outros vultos notáveis da Reforma na Europa Central e nos Países Baixos. Por ocasião dos primeiros protestos contra o fausto desmedido dos príncipes da Igreja, ocupava a cadeira pontifícia Leão X. O Papa era Leão X no Vaticano, quando começaram a surgir esses movimentos. Cuja vida mundana impressionava desagradavelmente os espíritos sinceramente religiosos. Sob a sua direção, criaram-se, em 1518, o célebre livro das taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciária Apostólica, onde se encontrava estipulado o preço de absolvição para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes mais hediondos. Vocês acreditam nisso? Livros de taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciaria. Da Sagrada Penitenciaria Apostólica. Que eram lugares onde se dizia quanto que o pecador pagava para se ver livre do pecado. Como se o pecado fosse uma descrição humana a respeito de conduta, e que o próprio homem que a descreve, que a pena, pode também arrumar um valor que compense para aquele que errou a sua absolvição. Ou seja, se a igreja era intermediária de Deus, como é que ela poderia colocar um valor humano para desculpar o infrator? Mas era isso que a igreja estava fazendo com o Papa Leão X, como Emmanuel está falando. E essa absolvição incluía tudo praticamente. Incluía todos os crimes, adultérios, até crimes hediondos. Está aqui marcado quanto que a pessoa pagava para que a igreja se enriquecesse. Naturalmente, ela vem de um período bastante difícil por causa das cruzadas, o gasto que teve, depois a Inquisição, ela é insaciável. E ela, para manter todos os privilégios, precisava cada vez mais de recursos. E então criam-se estes abusivos decretos, estes livros de taxas, que vão fazer com que se levantem contra eles as mínimas capacidades de análise crítica. Como é possível? E é isso que Emmanuel vai continuar a explicar. Tais rebaixamentos da dignidade eclesiástica ambientaram as pregações de Lutero e seus companheiros de apostolado. De nada valeram as perseguições e ameaças ao eminente frade agostiniano. Alguns historiadores enxergaram na sua missão uma simples expressão de despeito dos seus companheiros de comunidade, em face da preferência de Leão X, encarregando os dominicanos da pregação das indulgências. A verdade, contudo, é que o humilde filho de Einsleben tornara-se órgão da repulsa geral aos abusos da Igreja no capítulo da imposição dogmática e da extorsão pecuniária. Os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, modalidade de combate aos absurdos romanos, sem representarem o caminho ideal para as verdades religiosas. Na verdade, o que Emmanuel está dizendo é que o que Lutero colocou no seu protesto, vamos dizer assim, daí vem a expressão protestante, não representava o caminho ideal para as verdades religiosas. Não era a perfeição de orientação religiosa, mas representava de verdade uma modalidade de combate aos abusos romanos, de tudo que eles faziam, da pouca vergonha que eles se permitiram. E é claro, isso tinha essa carga de chamar atenção para que as pessoas não se deixassem levar mais por estes caminhos tão absurdos que
geravam descontentamento e miséria já nos miseráveis que existiam. E aí nós vamos continuar ouvindo Emmanuel a explicar o que ele termina neste parágrafo. Ao extremismo do abuso, respondia com o extremismo da intolerância, prejudicando a sua própria doutrina. Mas o seu esforço se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. Nós vemos então que a postura de Lutero não foi uma postura de oposição pacífica, foi uma postura de luta contra aquele excesso através da intolerância, como Emmanuel está falando, indo ao outro extremo, coisa que naturalmente gera problemas e gera uma reação agressiva de parte a parte. É um momento muito complicado. Nós estamos vivendo uma outra época. O próprio Emmanuel está relatando este fato de maneira rápida e colocando dentro de um contexto mais amplo, mas que foi considerado positivo do ponto de vista de chamar a atenção para aqueles excessos, para aqueles abusos. Naturalmente que quando se está vivendo o momento, como era o caso de Lutero, naturalmente que havia uma inclinação de se fazer a coisa deste modo. Nós encontramos, inclusive, na história de Lutero, determinadas circunstâncias que fazem dele uma ameaça para a igreja e uma determinação da igreja em acabar com ele, como a igreja sempre fez, e aliás todos os poderes sempre fizeram, de exterminar aqueles que são os seus obstáculos, aqueles que criam aquilo que seria um incômodo ao exercício do seu poder. Então, nós vemos esta conduta que no caso de Lutero não foi levada até o extremo da sua concretização com a sua morte, porque ele foi protegido pelo soberano alemão que o alberga, que dá guarida, porque de verdade sempre houve uma rixa entre os soberanos germânicos e o Papa. Houve sempre uma disputa em que eles não aceitavam que a igreja impusesse a eles e cobrasse deles um pagamento para que ele, Papa, abençoasse e ungisse esse ser para que toda a nação alemã ou germânica religiosa católica obedecesse ao rei. Era um comércio muito mais amplo do que as simples indulgências. As bulas que o Papa cobrava dos soberanos de toda a Europa católica davam a ele o poder de reconhecer o imperador para que os seus súditos o respeitassem como ungido de Deus. Isso, para o alemão, não queria saber disso. O alemão era alemão e ele era o imperador por obra dele mesmo. Então, observando o interesse pecuniário, o negócio, a negociata pouco religiosa, pouco elevada, isso faz com que haja um momento de ruptura em que Lutero acaba sendo acolhido, acaba sendo protegido pelo imperador germânico, e é isto que o salva da sanha assassina dos mandados pela igreja para acabar com ele. Por isso que ele sobreviveu. E é isso que também nós devemos nos lembrar, que é um esforço que foi aproveitado pelos espíritos neste momento de choque de valores. Se ele fosse talvez apenas um bonzinho, não, seu Papa, o senhor não pode fazer isso, o senhor não deve fazer aquilo, talvez essa modificação não fosse assim tão aguerrida ou chegasse a ter todo um pedaço da Europa transformada em protestante. Nós vemos a reforma ganhando campo nos Países Baixos, no centro da Europa, graças a essa polarização. Então, observamos como as coisas não acontecem muitas vezes como os espíritos gostariam. Elas acontecem como tem que acontecer no cenário do mundo, no cenário dos avanços da sociedade. Então, e Emmanuel ainda coloca que esse extremismo da intolerância acaba prejudicando a própria doutrina de Lutero. Isso, De uma certa forma também
É interessante isso. Bom, agora Emmanuel traz pra gente a companhia de Jesus. Jesus voltou, vai fazer companhia para alguém? Será que é essa companhia? Ai, que delícia. Não é a companhia desse Jesus. Todas as pessoas, muitas vezes, todo mundo que quer ser ditador, bota o nome de democrata no seu partido. Parece que é o oposto, todo né? mundo que quer ser bandido se chama de honesto, se chama de homem mais íntegro da terra. Todo mundo que quer fazer alguma coisa errada se traveste daquilo que é moralmente aceitável e respeitável. Não é? Nós vemos isso. Quantos lugares que não são nada espíritas põem lá na placa centro espírita fulano de tal, ou coisa espírita não sei o que lá, que de espírito não tem nada. Não sabe nem o que é o livro dos espíritos, mas usa o nome para iludir as pessoas daquilo que realmente eles querem fazer, que é tomar conta, sem de verdade representar aquilo que estão dizendo que são. Acabamos de ver a China, uma república gigantesca, chamando-se de uma democracia e na verdade, quer dizer, um partido comunista não é democrata e se vê agora com a aprovação de um imperador, de sua governança tornar-se vitalícia, ou seja, o homem nunca mais vai deixar de ser o presidente. Quer dizer, companhia de Jesus não é essa que nós estamos pensando, é uma outra. A gente vai ver daqui a pouquinho, né, Solange? Isso, nós faremos um rapidíssimo intervalo, fique conosco. Aliás, aproveite para ligar para a gente no 0800 12 18 38, fique sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos na segunda parte do capítulo 20, que fala sobre a renascença do mundo. E agora vamos entrar no subtítulo, que se chama A Companhia de Jesus. Acompanhe comigo a leitura. Uma onda de claridades novas felicitava todas as consciências, mas os espíritos tenebrosos e pervertidos que mostraram ao europeu outras aplicações da pólvora, além daquelas que os chineses haviam enxergado na beleza dos fogos de artifício, inspiraram ao cérebro obcecado e doentio de Inácio de Loyola a fundação do jesuitismo em 1534, colimando reprimir a liberdade das consciências. O objetivo, desta ação na chamada Companhia de Jesus era justamente inibir essa liberdade das consciências, era impor outros padrões. E eles se valeram, e você vê aqui quem são os espíritos tenebrosos e pervertidos. Eles procuram alguém a quem possam apoiar e estimular para fazer tal coisa e encontram, como disse Emmanuel, o cérebro obcecado e doentio de Inácio de Loyola, que é considerado até santo pela própria igreja, né? Aí ele funda esta comunidade, essa chamada Companhia de Jesus, e estabelece um critério, um padrão bastante interessante, que a própria igreja vai usar esta companhia para muitas coisas. Vamos continuar a ver o que Emmanuel fala. A igreja, estendendo mão forte a essa ideia, inaugurava um dos períodos mais tristes da história ocidental. O Tribunal da Inquisição, com poderes de vida e morte nos países católicos, fez milhares e milhares de vítimas, ensombrando o caminho dos povos. Escurecendo, colocando a sombra da perseguição, eles que se diziam católicos, naturalmente agora iam perseguir aqueles que não eram de acordo com as doutrinas que pregava a igreja. Espetáculos sangrentos e detestáveis verificaram-se em quase todas as grandes cidades da Europa. Os autos de fé acenderam horrendas fogueiras do Santo Ofício por toda a parte onde existissem cérebros que pensassem e corações que sentissem.
Instituiu-se a devassa de todos os institutos sociais e a violação de todos os lares. Na Espanha, queimavam o infeliz na praça pública. Na França, tétrica noite causava pesadelos coletivos em matéria de fé. Na Irlanda, muitos fiéis, entre aspas, faziam questão de levar ao altar de Jesus a vela feita da gordura dos protestantes. Imaginem como esses processos de oposição se tornaram terríveis, como que se jogavam uns contra os outros. E a igreja, ao estimular isso, ela inaugura esse processo de perseguição, não apenas pelo protestantismo, não apenas por considerar inadequadas as posturas de Lutero e dos seus seguidores, mas também aproveitando-se desse tumulto para perseguir aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham posição, aqueles que eram cobiçados, muitos que tinham interesse, por exemplo, na conquista de mulheres que estavam unidas a homens que poderiam sair do caminho, denunciavam esses maridos para que fossem submetidos a torturas, e com a morte deles, a viúva ficaria à mercê da ação conquistadora destes que queriam ter os bens e a companhia daquela que ficou sozinha. Outros comerciantes, outros interessados em lucrar sem oposição de competitividades, também promoviam perseguições aos que lhes eram obstáculos, e isto faz com que inúmeras outras tragédias se realizem, não apenas em matéria de fé, em matéria de busca econômica, de hegemonia, de poder, fazendo com que a injustiça ainda se tornasse maior. Vemos então esta Companhia de Jesus responsabilizada por por este tribunal, por essa atitude encarniçada de perseguidora, de juiz, com a desculpa de que eles queriam tirar do corpo dos fiéis o demônio que estava oculto. Eles se travestiam de pessoas bem intencionadas, que queriam libertar aqueles seres que estavam ali com pensamentos um pouco diferentes da ação do maligno. O demônio foi o grande aliado dessa inquisição, dessa maneira de hegemonia violenta, fazendo com que pessoas perdessem suas vidas, como nós vimos aqui na Espanha, eles eram executados, queimados em praça pública. E na Irlanda, veja só que coisa, os católicos levavam para acender nas igrejas cristãs velas feitas da gordura, da banha de outros seres humanos que eles haviam matado porque pensavam diferente, porque eram da oposição, vamos dizer assim. Emmanuel traz para a gente agora a ação do jesuitismo. A Companhia de Jesus, de nefasta memória, não procurava conhecer os meios para cogitar tão somente dos fins imorais a que se propunha. Sua ação desdobrou-se por largos anos de treva, nos domínios da civilização ocidental, contribuindo amplamente para o atraso moral em que se encontra o homem científico dos tempos modernos. Suas hordas de predomínio, de cupidez e de ambição não martirizaram apenas o mundo secular. Também os padres sinceros sofreram largamente sob a sua preponderância nefasta. Tanto assim que, quando o Papa Clemente XIV tentou extingui-la em 1773 com o seu breve Dominus Ac Redemptor. Vamos de novo? Dominus Ac Redemptor. Reclamava desolado, entre aspas, assino minha sentença de morte, mas obedeço à minha consciência. Com efeito, em setembro de 1774, o grande pontífice entregava a alma a Deus no meio dos mais horrorosos padecimentos, vitimado por um veneno letal que lhe apodreceu lentamente o corpo. Assim está a ação daqueles que tentavam, em 1773, extinguir esta companhia.
ele tentou com um ato Dominus ac Redentor, dizendo com antecedência que ele estava assinando a sentença de morte dele mesmo, porque os próprios jesuítas que faziam parte dessa companhia de Jesus nefasta e não iriam aceitar que um papa extinguisse a ordem. Foi então ele confirmado no seu vaticínio, porque um ano depois estava já jazendo sobre o caixão, vítima de um envenenamento letal que corroeu-lhe o corpo em vida. Isso em 1774. Nós estamos há pouco tempo da Revolução Francesa, 15 anos apenas de distância. Já com a mudança, você já vê como já havia andado a evolução, o iluminismo e as ideias mais avançadas, mas ainda assim a companhia de Jesus estava lá. E ainda existe até hoje, né? E são padres que ainda hoje estão fazendo um trabalho que já é diferente daquele tempo. Não nos esqueçamos que o Papa Francisco é jesuíta. Ele está representando a igreja hoje e é um dos poucos jesuítas, me parece que é o primeiro jesuíta que assume o governo da igreja. Não podemos compará-lo a este padrão histórico que o jesuitismo de Inácio de Loyola realizou, ao contrário. Mas o que nós temos na história que Emmanuel está contando é todo este conjunto de atitudes arbitrárias, perseguidoras, cruéis, que a igreja utilizou para perseguir inclusive os próprios padres, os padres que eram sinceros. Isso, que sofreram na mão dessas pessoas. Eles mesmos foram perseguidos, que mesmo sendo jesuítas, eles não concordavam com determinados comportamentos e eles eram vistos como inimigo. Bastava ser discordante que se atribuía a este o conluio com o capeta, com o Satanás, com o demônio, e essa acusação levava o próprio padre a ter que responder por não ser cordeiro dos erros, não ser conivente com as inclinações perseguidoras, agressivas, que não tinham nada de evangelho, nada da representação de Jesus nas condutas que adotavam. Vejam só como a gente vê que as pessoas se infiltram na igreja, se infiltram nesses movimentos, se utilizam do nome, em nome do bem, dizem que fazem o bem, em nome do bem fazem atrocidades e cometem crimes, tudo isso em nome de Deus. Olha só como se chamava o Santo Ofício. Santo Ofício. Santo Ofício. Era aquilo, era a ironia, não é? É uma ironia. Olha, livro das taxas da Sagrada Chancelaria. Era o livro que dava o valor para o pagamento das indulgências. Da Sagrada Penitenciaria Apostólica. Nossa, os santos, os apóstolos, eles eram invocados aqui, né, Solange? E penitenciaria vem de penitenciar-se, não é? Quando você fala, você utiliza esse nome, você está se penitenciando. Mas como você está se penitenciando se você está pagando por um crime que você cometeu e você está querendo se livrar dele? Então essa é a penitência que você está fazendo. Isso. Não é? Isso mesmo. É uma coisa completamente sem senso, absurda. Vemos então como estes... Na verdade, nós temos que estar atentos sempre, André, sempre analisando o que as pessoas dizem para a gente e o que está por trás, o que elas falam das atitudes que elas realizam. A gente tem que estar sempre atento para ver se realmente aquilo que ela está falando tem a ver com aquilo da forma que ela está agindo. E não nos deixar levar por essas... E essa lembrança é interessante porque recentemente nós temos no movimento espírita uma situação interessante em que Divaldo Pereira Franco, em um congresso lá em Goiás, muito bem ele lembrado, fala com todas as letras sobre a ideologia de gênero, que é uma alucinação coletiva da nossa sociedade e que se trata de uma doutrina comunista, como ele explica bem ali. E nós vemos, interessantemente, um grupo de pessoas que estava no Congresso se opondo a isto através de um manifesto que eles assinam lá e publicam um manifesto dos espíritas progressistas. Se você fizer uma pesquisa, e isso já foi feito,
Todos estes que assinam são esquerdistas. Socialistas, comunistas, marxistas, anarquistas, todos eles. Alguns, inclusive, são militantes políticos desses violentos. O que eles estão fazendo num congresso espírita? Estes que fazem parte de um movimento que, por ser esquerdista, é ateu por origem. Não estamos aqui combatendo, estamos apenas contando quem eles são. Eles combatem a religiosidade, eles combatem o Cristo. Tanto que é este o perfil de muitos deles. Eles não gostam desse Jesus compassivo, eles querem um Jesus guerreiro. Para eles, Jesus é um panaca. Eles acham, eles admiram outros que são Marx, que são Fidel Castro, que são esses que nós conhecemos a história, não é? Esses são valorosos e se dizem espíritas. É interessante este comportamento. E aqui nós respeitamos, eles têm o direito de fazerem o que quiserem, mas que não podem ser considerados espíritas, isto é óbvio, porque, na verdade, eles defendem uma sociedade anárquica, sem governo, sem nenhum respeito à lei e à autoridade, e que estão buscando exatamente a implantação de sistemas que não têm nada de cristãos, nem de teocráticos, que não acreditam nisso. É esta a chamada de atenção, inclusive, que nós precisamos estar observando dentro daquele padrão que o jesuitismo também veio implantar. Viver uma coisa que era oposto ao que o Jesus havia pedido que vivêssemos. Bem, muito chegamos bem, ao fim. Já estamos encerrando mais um programa. Nós deixamos o convite para você participar do Espiritismo Sem Mistério na TV Mundo Maior, de 15 em 15 dias, estudando o Livro dos Espíritos. A partir das 16 horas, fica aí então o nosso convite. Muito bem, André, mais algum recado? Nós agradecemos então a participação de todos, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Obrigado, Jesus, por podermos mais uma vez, compreendendo os motivos da evolução, reconhecermos a necessidade de um aprofundamento em nós mesmos, do verdadeiro significado do que estamos vivendo na Terra neste momento como opção pessoal. Que não possamos mais entregar-nos à insensatez, às aparências de uma religiosidade que muitas vezes promove o avesso daquilo que diz promover. Que nós possamos entender a responsabilidade que o Teu Evangelho coloca sobre os ombros de todos os que querem ajudar o mundo a melhorar. E que certamente, encontrando os Teus exemplos, se afasta infinitamente dos extremos partidários, de um lado ou de outro, para tão somente encaminhar cada um à luta pessoal contra os seus próprios defeitos, recomendando o amor ao próximo e fazer aos outros o que gostaríamos que deles recebêssemos. Duas frases que por si só são capazes de extinguir toda a miséria. Enquanto que os homens apenas preferem simplificar os teus esforços através de condutas extremadas de um lado e de outro, ambas motivadas pelo egoísmo, pelo desejo de dominação, usurpando recursos ou impondo conflitos, cujo resultado, em ambos os casos, é sempre a dor e a miséria. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a fé como um esforço de renovação individual, não de doutrinação coletiva para um lado ou outro. Porque mesmo que haja boa intenção,
o resultado final haverá sempre de ser a agressão, a separação, o sectarismo, que em nada coaduna-se com a tua mensagem. Nós possamos entender que a bondade é o padrão, que o respeito é o tratamento que todos precisam, que o sentimento do bem nasce de ti pelos exemplos que você viveu sem nenhuma rebeldia, mesmo quando foi agredido até a morte na cruz. Por isso, Jesus, nós te pedimos que nos ajude a abrir os olhos e o coração para ouvirmos não o canto das sereias, da tentação, mas a tua doce canção, esta que cantamos mais uma vez. Muita paz. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Você ouviu Alegria de Viver.